não foi sanada e a FIC decidiu mudar. Só que é um processo, então, assim, o que eu tenho de informação, embora tenha vindo, obviamente, da direção, mas eu não estou dizendo isso de forma oficial, quando vai ser nem nada, o que nós temos é que haverá essa mudança, sim, que já está em andamento. Aí vai ser a Teams, né, aquela da Microsoft Teams, pelo menos foi esse o comentário, tá certo? Até porque é uma plataforma que te permite uma série de coisas, né? Também acho. Amém, amém, amém. E espero que seja bem rápido mesmo. Ah, Robson? Então você já tem bastante familiaridade, né? Dê dicas aí pra gente, porque tem a versão gratuita, mas ela é bem limitada. Como essa vai ser outra, então certamente mais, Robson, que você já aprovou. Pronto, vai ser por aí o caminho. Inclusive, eu acompanho as aulas dele pelo meu celular, professor. Eu tenho um aplicativo quando ele Juro está que eu não estou te online. ouvindo. Deixa eu ver. Oi? Deixa eu colocar o microfone aqui para ver se melhora. Não é a senhora, Tá não é sim. Não sei se só eu que não estou lhe ouvindo. Não, o problema não é com a senhora, não, é a plataforma Fala aí de mesmo. novo. Tá ouvindo agora? Melhorou mais, diz aí. A Amanda também não tá ouvindo lá. O problema é na plataforma, professora. Não é com a senhora, com o Oi? computador da senhora. O problema é na plataforma. Problema da plataforma e não ouvi mais nada. Melhor você teclar, Robson, realmente. Não tá dando pra ouvir. A Amanda também não tá ouvindo, tá falhando. Mas a mim, você. A gente não tava ouvindo o Robson, mas a mim. Tô sabendo. É verdade, Robson, não com as pessoas. Mas, assim, a minha pergunta é: vocês estão com o mesmo problema para ouvir a mim ou só era o Robson? Porque o Robson não estava ouvindo. Sim, o que, Ana? Tá me ouvindo ou não ouvindo? Também não tá ouvindo? A Paloma disse que está normal. Ana, dá um F5 aí para a gente verificar. Eu escuto a Oi, senhora Ana. falar agora. Todas as outras, né? Tô vendo digitando. Tá, perfeito. Bom, esse material já está postado. Isso, melhor, Amanda. Verdade. Tem que ser Voltou na agora, professora? insistência, amiga. Melhorou agora? Oi, Robson. Eu tô pondo até meu ouvido mais perto diz. Melhorou agora? Melhorou um pouco. Então. A respeito do Teams, é muito bom. Tanto que tudo que a senhora falou aí, de fato, dá para ver todo mundo online ao mesmo tempo. Não, tô ouvindo nada agora. Então. Oi? Tem jeito, não. É a plataforma. Tá picando o áudio da senhora também. Ó, a Paloma tá dizendo, ó, a gente não tá te ouvindo, Robson, nem eu, nem ninguém. Bom dia, Val. Tudo bom, querida? Que bom. Você tá falando que o meu tá cortando muito. Aí eu reitero para todos a pergunta. Vou escrever aqui para não haver ruídos. Ai, Val, obrigada. Paloma normal, Larissa. Só o Robson, né? É que ela tá se despedindo da gente, Robson. A plataforma tá dizendo tchau. Val, para você que entrou agora há pouco, nós vamos mudar de plataforma, tá? Mas eu tô falando isso, embora a informação tenha vindo da direção, até porque, como tem havido muitas reclamações, eles já estão avisando, mas a gente vai mudar de plataforma, se Deus quiser, nos próximos dias. Vai ser a Microsoft Teams. E eu tô pedindo ao Robson que ele já nos dê a dica, porque como o filho dele utiliza, e quem utilizar também, gente, dá as dicas aí, porque eu reitero, eu naveguei na versão gratuita, não baixei com profissional, até porque vocês imaginem a quantidade de coisas que o seu notebook precisa ter na vida agora, né? Porque, assim, tem as coisas do fórum, as
coisas, né? Você baixa uma série de aplicativos para poder trabalhar home office. Bom dia, Terezinha. Tem todas as questões das minhas turmas, tem provas, enfim, tem a vida decente, tem tudo. Então, não tem como eu ficar baixando um monte de aplicativo. Mas aí eu digo a vocês, as dicas eu agradeço, quem quiser postar aí depois da plataforma. Ah, tá, Robson. É porque para dar aula eu prefiro e para assistir também eu prefiro o notebook, eu acho melhor. Mas, enfim, tranquilos, notícia boa para a gente fechar a sexta-feira. Vou aqui falar para que fique melhor para vocês, tá? Para que não haja problema de navegabilidade aqui, nem de audição. E vamos ver o que a gente avança aqui hoje. Bom, perfeito, está melhor, ótimo. Isso, tá, você está falando tudo isso no celular, né, Robson? Que bom, muito bom saber. Queridos, nós vamos nós daremos continuidade hoje à Lei de Imigração, Lei 13.445/2017, que nós estamos a falar na aula passada. Para os que, por acaso, não estavam na aula, embora eu esteja reconhecendo aqui a maioria dos nomes. Olá, Renato, tudo bom? Também acho que eu não falei com você. Sabrina. Essa lei, ela muda completamente a lógica, o entendimento, a compreensão e até mesmo, digamos assim, o acolhimento mesmo desse estrangeiro, que era visto como uma ameaça, que era visto como um risco à ordem nacional, à segurança nacional, e ele traz uma série de benefícios. Ele não é mais chamado de estrangeiro na lei, era Estatuto do Estrangeiro. Esse estrangeiro, ele vai ser acolhido na lei de imigração como um migrante. Então, é aquele que emigra de um lugar para o outro, não importa se ele está entrando ou se ele está saindo do nosso país. Hoje, especificamente, nós vamos dar continuidade e ainda teremos outras aulas envolvendo a lei de imigração, provavelmente mais 2. Por quê? Porque é uma lei com mais de 180 artigos, é uma lei que, eu repito, ela a partir de 2017, finzinho de 2017, passa a vigorar, e exatamente por ter uma série de mudanças, ela vem sendo explorada nos exames de ordem. Então, é uma lei que é importante você entender, com bastante propriedade, é uma lei que vai tratar de questões de nacionalidade, questões de visto, questões de expulsão, extradição, então, nós precisamos realmente tratar cada ponto, aula a aula, para ficarmos mais tranquilos em relação a isso, tá bom? Então, hoje nós vamos falar sobre a questão de concessão de visto. Eu imagino que todos gostem de viajar, né? E eu sempre digo que viajar não é gasto de dinheiro, viu? Quando alguém disser isso para vocês, rebatam, porque viajar é investimento. Você faz um investimento cultural, social, você aprende, você convive com outras culturas, até mesmo viajando dentro do seu país. Vocês imaginem que um país com 8.511.965 quilômetros quadrados, não falta o que se ver. Então, a riqueza brasileira é gigante. Então, quem puder viajar, minha gente, sempre faça. É o tipo de aula que você tem para a vida inteira, tá bom? Em relação ao Brasil, é verdade, Valdirene, ninguém retira isso da gente, é o que a gente lê, né, nos livros, é o que a gente aprende e o que a gente vivencia. As viagens, elas são realmente aulas maravilhosas, a gente melhora como ser humano, inclusive. Então, a questão do visto no Brasil, por exemplo, existem inúmeros acordos. O que é a ideia de visto? Visto é uma autorização para a entrada de um estrangeiro no país, devendo a gente ressaltar, gente, que esse visto, ele gera uma expectativa de entrada, porque se acontecer alguma coisa durante a viagem, por exemplo, se a pessoa vier a contrair uma doença contagiosa ou algo assim, ele não tem assegurado a entrada no país na hora que ele chega. Então, esse visto, ele é uma norma internacional. Agora, entretanto, por meio de tratados, como nós vimos no 9º período, os países, por questões de reciprocidade, podem vir a dispensar a exigência desse visto. Quando nós pensamos na América Latina, por exemplo, de forma recíproca, o Brasil e os países que compõem a América Latina concordam que os seus nacionais circulem na América Latina sem o visto, sem o visto, sem a exigência de você ter um passaporte, coisa desse tipo. Basta que você apresente a carteira de identidade.
logicamente válida, né? Porque vocês sabem que carteira de identidade tem validade. Então, o visto, com a lei de imigração, ele passa a ganhar essas espécies aqui, são esses 5 tipos, que é o visto de visita, o visto temporário, o diplomático, oficial e de cortesia. Esses 3 aqui, eles são bem semelhantes no contexto. Já o de visita e o temporário é o que efetivamente a gente tem mais diferença, e é basicamente o que mais se cobra em prova, tá? Porque eles dois têm peculiaridades importantes. Quando vocês quiserem perguntar, gente, não se preocupe, estou falando, viu? Eu vi que alguém começou a digitar e desistiu. Fiquem muito à vontade, tá? Tanto para abrir o microfone, se a gente conseguir ouvir, como para digitar. Na lei, a questão dos vistos, na lei de imigração, ela começa a partir do artigo 5º e vai até o artigo 22. Então, nós vamos agora conversar sobre cada um deles, como é que funciona isso. Reitero que perguntas vocês podem fazer. Quando a gente fala em visto de visita, gente, pensem que visita, quando chega uma visita na sua casa, você parte da ideia de que é algo de curta duração. Então, logicamente, numa viagem, esse curta duração pode ser 3 meses, pode ser uma semana, pode ser 180 dias, tá? Mas, reitero, é sempre a perspectiva de que essa pessoa não vem estabelecer uma residência na sua casa. Ela não vem aqui passar a residir, mesmo que por prazo determinado. Então, esse visto de visita, diferente do visto temporário que vocês vão ver, ele é permitido dentro de determinadas situações bem específicas. Vamos aqui falar de cada uma aqui. Turismo. Então, você veio viajar, você veio passear, tirou férias, quer conhecer aqui o Brasil. Qual é o tipo de visto que você vai pedir? Turismo. É um visto, reitero, de uma visita. Você vai pedir o visto de visita, porque o seu turismo é a ideia de algo breve. Você não veio aqui estabelecer residência. Você mora no Canadá, ganhou muito dinheiro lá, e de repente você olhou para o Brasil e fez assim, nossa, com a crise da pandemia, tudo lá ficou mais barato, imóveis e tal. Sabe de uma coisa? Eu vou lá e vou fazer um investimento. Vou comprar imóveis, vou aplicar em empresas. Você vem fazer o quê? Negócios. Então, qual é o visto que você vai pedir aqui? Visita. Visto de trânsito, que é essa ideia do visto de visita para fins de trânsito. Vamos supor que você mora lá no Canadá e vai para o Chile. Mas você primeiro, né, pegou sua aeronave e tudo, mas você falou, sabe de uma coisa, eu vou conhecer o Brasil primeiro. O Nordeste, o sul do país, o Sudeste, vou fazer uma viagem curta no Brasil de 2, 3 dias. Essa permanência curtíssima é de trânsito. Então, antigamente você tinha até visto específico para isso, não precisa mais. Você pede o visto de visita, e caso você queira permanecer no nosso país por alguns dias, por um único dia, de repente você veio aqui assistir um show específico de um cantor que você gosta, esse é um visto de visita com a finalidade de ser um visto de trânsito. Você vai passar um período mais curtinho ainda aqui no Brasil. Porque você está indo para outro lugar. A sua finalidade não é ficar no Brasil, o seu destino final é outro. Se você vem realizar atividades artísticas no Brasil, você pode pedir o visto de visita. Só que vocês vão perceber que aqui, por exemplo, há uma diferença. Nessa atividade artística ou desportiva, você não vem para o Brasil contratado para ser remunerado por uma empresa brasileira. Você veio aqui, você firmou um contrato externo, uma empresa estrangeira, resolveu isso tudo externamente. Você veio aqui, ou veio aqui mesmo como um atleta, veio fazer, por exemplo, uma palestra motivacional, enfim. Então, essa lógica aqui, sem ter o vínculo salarial, o vínculo remuneratório com o Brasil, vai entrar na ideia do visto de visita. E como a lei é muito recente, obviamente, o que o legislador fez? O legislador incluiu a ideia de outras hipóteses definidas em regulamento. Então, podem vir outras ideias, outras possibilidades inclusas nessa espécie de visto, que é o visto de visita, mas, por enquanto, são esses que têm funcionado.
Então, você veio para turismo, você veio para negócios, você está pedindo um visto de trânsito porque o Brasil é mera passagem para o seu destino final, ou você veio aqui como um artista ou um atleta sem vínculo remuneratório com o Brasil. O que você vai pedir? Visto de visita. O que aqui a gente tem que ter atenção? Uma das coisas eu já falei e vou repetir, e a outra é a segunda. Uma, então, é o fato de que... Deixa eu ver se eu consigo usar aqui esse marcadorzinho. A vedação para atividade remunerada. Se você pede aqui no Brasil o visto de visita para você entrar, você não pode estar vindo para o Brasil para exercer uma atividade remunerada. Ah, professora, e se eu quero exercer uma atividade remunerada? Claro que você pode vir, só que o visto não vai ser mais de visita, vai ser um visto temporário, que é o que nós vamos ver na sequência. Outra coisa, não se exige visto de visita. Se você vem para cá fazer escala ou conexão. Então, por exemplo, dando ainda o exemplo do canadense que vai para o Chile e aterrissa no Brasil, a aeronave aterrissou. Se você sequer saiu dessa aeronave, você está fazendo uma mera escala no Aeroporto Internacional de Guarulhos. Então, você também não precisa de visto para permanecer no Brasil. Mas se você precisar trocar de aeronave, vem numa determinada aeronave, e aqui a companhia decidiu que precisa fazer uma troca para uma aeronave maior, já outros passageiros que embarcaram, essa troca de aeronave é o que a gente chama de conexão, mas você também não precisará de um visto específico aqui. Então, em questões de prova, quando a gente fala em visto de visita, primeiro lembrar que a ideia de visita é algo breve. Isso é bastante importante, porque o temporário, vocês vão ver que tem muitas possibilidades, mas a ideia é de permanência, de residência, mesmo que temporária. E as duas pegadinhas aqui que são importantes se você conseguir o seu visto de visita, você não pode vir para exercer atividade remunerada no Brasil. Ah, professora, mas eu cheguei aqui, acabei arrumando um emprego, decidi que vou ficar. Bom, aí você vai ter que burocraticamente solicitar a mudança do seu visto. Você pode migrar de um visto para o outro, porém, o que te permitiu entrar foi o de visita. Se faltar alguma das especificações e a Polícia Federal acha que falta, que não está certo, você não vai migrar do de visita para o temporário. E a segunda pegadinha que não pode se esquecer é isto. Se você está só de passagem, se você está apenas em trânsito, esse visto também não vai te ser exigido, nem escala, nem conexão. Vocês vão ver que nem mesmo na questão de um navio, uma embarcação, vem fazer um cruzeiro, e passe até vários dias aqui nas águas litorâneas, né, do Brasil, também não vai precisar da autorização de entrada, não vai precisar desse visto. Até aqui tranquilo sobre o visto de visita, alguma pergunta? Tranquilo? Eu acho engraçado, o Robson, ele é o porta-voz, né? Meio que assim, você entendeu, eu presumo que todos entenderam. Mas fiquem tranquilos, gente, é sério. Se tiverem dúvida, pergunte. Eu tô sentindo falta aqui, deixa eu ver, que eu não vi. Ah, tá aqui. Oi, Eurípedes, não tinha te visto na hora que eu entrei. Renato, já falei. Tamires entrou agora há pouco. Oi, Tamires. Ah, então, já é uma combinação prévia de vocês, né? Perfeito. Bom, Rebeca também acho que eu não tinha falado. Então, vamos lá. Visto temporário. Gente, o visto temporário, por sua vez, ele te permite muito mais coisas. Tá? Deixa eu colocar... Por que eu não estou conseguindo? Deixa eu pôr a mãozinha aqui. Ele, na realidade, vai me permitir a concessão de um visto temporário em diversas hipóteses. Vamos às hipóteses. Deixa eu abrir aqui. Vamos lá. Visto temporário, gente, para vocês terem ideia, olha a diferença de opções, né? Vai até o J, são 10 pelo menos. Vamos supor que você é um pesquisador,
ou você é você está concluindo a sua graduação em outro país, e você decide fazer uma extensão acadêmica. O que vem a ser essa ideia de extensão acadêmica, gente? Extensão acadêmica é tudo aquilo que você realiza com uma proposta que vai além dos muros da instituição. E sempre tem como objetivo a ideia de aproximar universidade e sociedade. Então, quando a gente fala, por exemplo, puxando para o nosso domicílio, o nosso cotidiano, quando a gente fala em projeto Dia Feliz, Dia do Idoso, tudo isso é considerado projeto de extensão acadêmica. É a faculdade trabalhando não somente a ideia do ensino, que é o que vocês têm quando vocês têm aula, mas a ideia de colocar em prática aquilo que vocês aprendem. Sim, Márcia, também é a ideia de intercâmbio. Também a ideia de intercâmbio. A extensão acadêmica não deixa de ser um processo de intercâmbio. Então, se você vem para cá, realizar uma pesquisa, um ensino, uma extensão, a ideia, é óbvio, que é um tempo mais considerável, você vai passar um tempo aqui fazendo isso. Então, o tipo de visto que você vai pedir é essa ideia de visto temporário. Aí você vem para cá, porque você vai fazer um tratamento de saúde. Você mora lá no Canadá, está com um problema cardíaco, mas descobriu que em São Paulo tem a melhor equipe, os tratamentos mais avançados no problema específico que você tem. Você vem para cá para fazer um tratamento de saúde. Daqui a pouco eu vou falar que tem que ter cuidado. Isso aqui já foi, inclusive, questão de exame de ordem, tá? Mas vou explicar daqui a pouco. Você veio para cá porque o seu país entrou num verdadeiro caos. Nós tivemos o Haiti, com a questão, né, do drama, da tragédia natural que se abateu sobre o Haiti. O Brasil ainda não tinha essa lei de imigração, o Brasil tinha somente o Estatuto do Estrangeiro, mas como o Brasil sempre foi um grande signatário dos acordos internacionais sobre direitos humanos, então o Brasil fez a chamada acolhida humanitária dos haitianos. Os venezuelanos têm sofrido muito. Tem havido o que? A desestabilização econômica, o desrespeito aos direitos humanos. Então, eles vêm sendo acolhidos pela chamada acolhida humanitária. Então, acolhida humanitária, peraí só um minuto, Renato, vou te responder. Acolhida humanitária, sempre a ideia de houve uma tragédia natural, ou há um desrespeito flagrante aos direitos humanos, uma recessão econômica, você vai vir ser acolhido aqui como acolhida humanitária. Deixa eu ver o que o Renato perguntou. No Brasil não pede seguro-saúde junto com visto. A maior parte dos países, Renato, pede, principalmente porque, por exemplo, você vai para os Estados Unidos, isso aqui é condição sine qua non, ou seja, você não vai ter o visto se você não tiver o seguro-saúde. Por quê? Porque não existe lá sistema único de saúde, ou nada. Quando eu digo sistema único de saúde, eu não estou dizendo que a sigla teria que ser a mesma. A ideia do serviço público, ou então, por exemplo, os Estados Unidos não tem. E em outros países, mesmo quando é garantido, quando é assegurado o welfare state, como a gente fala, que é a ideia do bem-estar social, como na Europa, eles trabalham muito a ideia de que isso é direcionado para o nacional, ou para aquele que efetivamente, mesmo sendo estrangeiro, está residindo no país. Então, como a ideia de saúde é muito cara, e quando eu falo cara, é no sentido financeiro, não é necessariamente de importância, os países condicionam. O Brasil, ele tem o SUS, e nós sabemos na Constituição Federal que é assegurado esse atendimento para qualquer pessoa que chegue aqui no Brasil, assim como eu comentei na aula passada isso, né, que a questão de um dos princípios da lei de imigração é esse de atendimento à saúde. Agora, repito, você chegou aqui, você é um estrangeiro, você teve uma crise de apêndice. Se você for para o Sistema Único de Saúde, você não vai ter prioridade porque você é estrangeiro. Aquele que é digamos assim, um encarcerado, um reeducando do sistema prisional, no atendimento ele tem prioridade. Não sei se vocês sabem disso. Mas o estrangeiro que chega aqui, não, ele vai para a fila e vai ser atendido igual ao nacional. Mas ele não vai precisar ter essa ideia do seguro-saúde. Entendeu, Renata? Não existe essa exigência de forma rigorosa. Quem viaja muito
por natureza, já gosta de fazer, né? Porque percebe-se que há muitas, assim, vantagens, né? O valor é acessível para qualquer coisa que aconteça, digamos assim, tá? Bom, então, a corrida humanitária era o que nós estávamos falando. De nada, Renata, as ordens. Estudo. Você decidiu, você ouviu falar da FIG, do Dia Feliz, a FIG Unimesp e tudo mais, você decide que quer fazer uma graduação na FIG, ou a sua pós-graduação na FIG. Você efetivamente vai poder ser beneficiado por esse visto. Trabalho. Veja aqui, trabalho, a ideia, inclusive, de remuneração no Brasil. Qual visto que você vai pedir? Temporário. Você tirou férias, mas vem realizar um trabalho aqui específico. Ou então, quando a ideia aqui do férias-trabalho, também é aquela ideia assim, você é estudante, e quando você tira férias na sua escola, você decide ter um trabalho temporário aqui. Aí você vai poder pedir um visto temporário, você vai ser contratado por uma empresa no Brasil, vai receber na condição de estagiário, de trainee, enfim, e você vai pedir esse visto temporário. Você decidiu, pela liberdade religiosa que o Brasil preconiza, de que você quer criar uma, entre aspas, uma filial da sua instituição religiosa aqui, uma representação essa instituição religiosa. Ou você é um missionário, ou você é mormon, acho que vocês já ouviram falar sobre os mormons, né? Já ouviram falar dos mormons dos 7 dias, né? Eles são, não sei se alguém é mormon aqui. Nos Estados Unidos, os mormons são muito fortes, né? É uma religião muito rica. Então, eles têm, inclusive, a obrigatoriedade dentro da regra, não sei se hoje mudou, estou falando isso há 8 anos, quando eu conheci bastante, eu tive, inclusive, muitos alunos mormons em relações internacionais. Eles são obrigados a, antes de casar, todos os jovens mormons, eles só podem casar depois de um período de missão. Então, muitos deles, inclusive, são encaminhados para outros países. Dependendo da situação, eles podem fazer missão interna, né? Por exemplo, eles são norte-americanos e ficarem nos Estados Unidos, mas geralmente não ficam na sua cidade, são encaminhados para outros lugares, mas podem ficar no país. E a grande parte recebe entre aspas, um auxílio, alguma coisa nesse sentido, para conhecerem outros países. Geralmente os países, digamos assim, onde a religião está crescendo, onde eles querem que, enfim, né, que a religião ganhe mais força e tal. Resumo, vem muito norte-americano para o Brasil na condição de mormon. Eles se fixam em muitos lugares, o nordeste do Brasil é cheio. E o que acaba acontecendo? Eles acabam se casando com muitas brasileiras. Então, desse grupo de mormons que era aluno na instituição que eu ensinava, tanto na FGV, que era na realidade vinculada à Fundação Getúlio Vargas, eles acabam casando com brasileiras. Só que só casa, minha gente, depois de cumprir a missão. Que agora me foge a memória, mas ou é 1 ano ou são 2 anos. Mas não pode casar antes disso, tá? Resumo, se esses mormons vêm para cá, o que eles vão pedir? Visto temporário, ok? Você tem muita grana, você é o canadense lá cheio do dinheiro, e você decide que você quer fazer um investimento no Brasil. Seja investimento, repito, comprar imóveis, fazer negócios, se transformar num sócio em empresas brasileiras, ou você vem fazer alguma atividade de relevância econômica, científica, você veio para cá ajudar nas pesquisas em relação ao coronavírus, você veio para cá porque você sabe que tem muitas crianças sem escola nesse período do coronavírus, porque não é todo mundo que tem acesso à internet, né, e a gente sabe disso. Então, você vem, de repente, você tem um projeto fantástico que vai permitir, mesmo com o isolamento social, essas crianças terem acesso à internet. Que tipo de trabalho você veio fazer? Um trabalho, é um investimento de relevância social. Que visto você vai pedir? Temporário. Você veio fazer aqui um trabalho artístico, tecnológico, cultural, em prol da comunidade brasileira. Visto temporário. Você tem familiares que moram aqui, que saíram do Canadá há algum tempo e você quer ter essa reunião familiar. Sei lá, seus avós, seus pais, você tem irmãos que há anos você não vê. Reunião familiar, que visto você vai pedir? Esse visto temporário. Você veio para cá como um artista,
ou um atleta, só que aí você está sendo contratado e vai ser remunerado no Brasil. Qual visto que você vai pedir? Temporário. Vejam aqui que tem esse cuidado aqui com o visto de visita. O artista e o atleta, ele pode ter 2 tipos de visto. Se ele estiver atrelado a um contrato onde ele vai ser remunerado no Brasil, ele vai pedir o visto temporário. Se efetivamente ele receber um cachê lá no exterior, a passagem, tudo, vem para cá, vai fazer o tipo bate-volta, alguma coisa assim, ele vai fazer o visto, vai pedir o visto de visita. Tranquilo? E por fim, gente, a ideia do migrante que é beneficiário de tratado em matéria de vistos. O que é isso? Como eu expliquei no começo, tem as chamadas reciprocidades diplomáticas. O Brasil abre mão para vários países entrarem, da América Latina, né, dos estrangeiros da América Latina, e às vezes não é que ele abre totalmente. Em relação aos países da América Latina, nem é pedido, reitero, você circula nesses países com a identidade, mas você pode flexibilizar alguma exigência. E aí, toda vez que o Brasil faz isso e o outro país faz a mesma coisa pelos brasileiros, então entra nessa ideia de que esse imigrante vai ser beneficiado, vai ser um beneficiário da não exigência do visto, porque por meio de tratado isso já foi definido assim. Veja, gente, a quantidade de possibilidades a partir desse visto temporário. E aí pode ir digitando, Renata, eu quero explicar algumas condições específicas que são as chamadas pegadinhas, são as nuances que a gente precisa ficar atento, tá bom? Então, vamos falar aqui. Bom, primeiro, se você pediu esse visto visando fazer uma graduação, visando fazer uma extensão acadêmica, veja bem, nesse caso aqui, você é, por exemplo, você é um pesquisador ou um professor de uma instituição de ensino lá. Então, você é um professor no Canadá e você quer vir para cá. Você não está vindo na condição de aluno, você já é uma pessoa formada. Você tem 2 possibilidades para adentrar no Brasil. Visto temporário. Mas veja, se você está vindo como um professor e você alegar na hora do seu visto que você tem um vínculo empregatício com a instituição brasileira, então você vai ter que provar que houve esse convite da instituição brasileira para você vir como um pesquisador, como professor. Responda um minuto. Renato, peraí, só para eu concluir o raciocínio. Você vai ter que provar esse vínculo empregatício, mas se você é um professor no Canadá ou um pesquisador, você não está vindo para se vincular a uma instituição financeira, você não vai dar aula na FIG Unimesp e ser remunerado pela FIG Unimesp. Então, basta apenas que você comprove que você tem realmente essa titulação, o conhecimento científico, que você comprove que o que você vem fazer para cá como pesquisa e tudo é compatível. Então, vamos supor que você é um biólogo e você quer vir para o Brasil, mesmo não tendo uma relação empregatícia com uma instituição brasileira, mas trabalhar aqui, fazer uma pesquisa, fazer um acompanhamento em alguma comunidade, como é que a coisa lá funciona, enfim. Se você mostra que você é um biólogo e que a proposta de pesquisa que você quer desenvolver também está atrelada, obviamente, à biologia, então o Brasil permite que você entre. E aqui vale um comentário, gente. Ao longo dos anos, o Brasil tem perdido muitos cientistas. O desmonte na lógica da ciência não é deste governo apenas, né? As coisas vêm piorando. Houve melhorias em um determinado momento, CNPq, que vocês já devem ter ouvido falar, e outras instituições de fomento da pesquisa no Brasil, hoje, minha gente, estão à míngua. Então, vocês lembrem que não faz muito tempo, um pouco antes dessa questão da Covid, que pesquisadores mesmo, dizendo que estavam de malas prontas, com projetos aprovados para viagens internacionais, e as bolsas do CNPq e CAPES, que são órgãos do governo federal que trabalham, que administram essa questão de concessão de bolsa, de aprovação de projeto, cortado as verbas. Um pouco antes, a pagar de 2019, segundo semestre, muitos pesquisadores brasileiros viram suas vidas, assim,
todo um projeto, né? Porque você não inventa de viajar e nem você faz uma pesquisa num dia. Você faz um projeto, é demorado, você estuda, você submete a uma comissão internacional. E quando você tem tudo isso, ok, você diz, não, você não tem mais bolsa. Deixa eu ler aqui o Renato. Você trabalhou no aeroporto, que legal. E você ficou muito chateado quando o pessoal pedia asilo e visto e permanecia no Brasil, daria 2 semanas estava indo embora. Nossa. Então, Renato, nós vamos falar, nós teremos aula, obviamente, sobre a questão de asilo, tá? De refúgio, vamos falar de tudo isso. Tudo dentro da lei de imigração. Lamentavelmente, existe essa questão mesmo. Porque se um estrangeiro chegar aqui no Brasil, nós vamos falar com mais profundidade sobre isso, mas se ele chega aqui no Brasil, até mesmo sem documento, sem nada, no porão de um navio, de forma clandestina, mas quando ele chega às autoridades, ele simplesmente diz, olha, eu sou estrangeiro, mas eu estou aqui no Brasil porque eu estou pedindo, eu estou numa situação que eu preciso, na realidade eu sou um refugiado. Asilo a gente vai ver que tem algumas nuances. O que acontece? O Brasil acolhe este cidadão estrangeiro, porque existe a lógica dos princípios do direito do cidadão, a ideia é sempre dos direitos humanos, e só depois o Brasil vai fazer uma investigação mais cuidadosa a respeito da motivação que trouxe esse estrangeiro, se ele realmente merece, não é nem merecimento no sentido, ele é bonzinho, ele é legal, tem olho azul, olho verde, olho castanho, não é isso. Mas é se ele realmente precisa desse instrumento jurídico, que é a questão do refúgio. Aí, como o Renato bem coloca, as pessoas, na má fé, cientes dessa possibilidade, acabam pedindo para se assegurarem a permanência no Brasil por algum tempo e depois vão embora. É verdade. Lamentavelmente, tudo que é previsível no sentido de garantias, de direitos, né, lamentavelmente, às vezes, são institutos que acabam beneficiando outros que vão agir de má fé. É uma pena, mas é por aí. Sim, então a questão do vínculo empregatício, ou então você demonstra, reitero, que você tem como fazer a pesquisa. Aí, lembrando, gente, um agente de pesquisador começou a ir embora do Brasil. Antes ainda da Covid, outro fato interessante, aí já não eram somente os pesquisadores, mas todos aqueles que tinham condições começaram a migrar para países europeus. Portugal, por exemplo, recebeu muita gente do Brasil, buscando o quê? Investir, melhorias econômicas, emprego. Então, o que o Brasil entende? O Brasil, obviamente, embora ele não invista tanto quanto deveria em ciência e tudo mais, porque ciência, minha gente, é como aquela ideia do político que não entende efetivamente as necessidades da população. Eu já ouvi discursos políticos, obviamente não explícitos para num comício que não existe mais, mas já ouvi políticos falarem, né, em círculos menores, de que, por exemplo, não defendiam saneamento, não, como gestores do executivo, não ficavam assinando e deliberando verbas para projetos de saneamento, por exemplo, porque ninguém vê. Então, a melhoria que o saneamento traz na qualidade da saúde, na questão de, enfim, né, principalmente saúde pública, menor contágio, menor quantidade de doenças e tudo mais, é algo que o povo não vê. Agora, quando se constrói uma praça, um centro social e tudo mais, o que acontece? O povo vê. E aí o povo entende que a marca da gestão está ali. Vê que absurdo. Qual é a relação que eu estou fazendo com ciência? Enquanto existe todo um discurso dizendo que é muito dinheiro em cientistas, os cientistas passam anos estudando, ninguém vê nada, minha gente, é porque ciência é algo construído. Então, tem projetos que, ótimo, vamos fazer um projeto aqui para que a gente possa, por exemplo, na área de engenharia civil bem interessante, em vez de a gente construir, que é a questão do bloco, né, do cimento e tudo mais, vamos fazer uma análise aqui para utilizar produtos alternativos na construção civil. E a partir daí começaram a trabalhar com aquelas placas de gesso. Existem, hoje em dia, pesquisas que mostram que é possível você pegar todo aquele material reciclável, plástico e tudo mais, e a partir daí fazer coisas para a construção civil, mas isso demanda
tempo. Então, o Brasil percebeu, minha gente, que por não investir na formação de novos cientistas, ele estava perdendo conhecimento. Então, com essa lei de imigração aqui, o Brasil abre espaço mesmo para que o estrangeiro que é pesquisador, para o estrangeiro que é graduado, para o estrangeiro que tem um título, ele venha para o Brasil mesmo. Venha, meu filho, venha trazer conhecimento para a gente aqui, porque a gente está precisando. Porque, de repente, esse estrangeiro chega, ele monta um grupo de estudo, ele consegue começar a dar aula, ele vai para vem com fins voluntários e vai para uma comunidade, começa a ensinar essas crianças, esses jovens. Então, venha. O Brasil é muito receptivo com pessoas que têm título, e quando eu falo título, não é de nobreza, é graduação, pós-graduação, tá? Então, funciona assim. E visto temporário para tratamento de saúde, que já foi questão de exame de ordem, que é importante a gente lembrar, tá? Então, vamos lá. Veja, minha gente, se eu quero um visto para saúde, então eu sou lá meu canadense lá, só que esse meu canadense aqui, ele é meio pobre, tá? Não é tão rico, não. Ele efetivamente vem no Brasil, ele pode conseguir o visto, ele vai pedir um visto temporário. Só que ele só poderá vir e só poderá trazer um acompanhante se esse imigrante, provar que tem meios de subsistência. Então, vamos ter cuidado aqui. Porque, veja, minha gente, vamos supor que eu sou lá um canadense pobre que descubra a história do tratamento cardiológico em São Paulo. Aí eu não tenho grana, eu tenho só a grana de viajar, para viajar. Não tenho condições de me manter aqui, de alugar uma casa, de pagar uma pousada, um hotel, enfim. Não tenho condições de me manter no sentido alimentar, de vestuário e tudo. Eu vou vir para cá e sobrecarregar um sistema único de saúde que eu tenho, que já não atende não atende os que aqui estão no meu território. Então, o que o legislador condicionou aqui? Você pode vir para o Brasil, e se aqui você estiver, inclusive, você vai ter direito a uma assistência pública de saúde, reitero, lembrando as condições de fila, de você entrar num processo de marcação de consulta. Não é porque você é estrangeiro aqui que você vai conseguir atendimento rápido. Então, não é assim que funciona. Mas se você quiser vir, seja para um tratamento de saúde, em que você vai pagar o hospital, você para o sistema privado, ou para o público, você vai ter que mostrar que você tem condições de estar aqui, minha gente, porque senão haveria uma sobrecarga, reitero, ainda maior no Sistema Único de Saúde. E isso aqui foi uma questão de exame de ordem. Então, vir para tratamento de saúde é permitido, sim, com uma condicionante. Você tem que mostrar que tem condições de subsistir, de se bancar no Brasil. E se você decidir vir com acompanhante, que é normal, se você tiver, inclusive, um tratamento mais demorado, mais complexo, você vai ter que provar que também tem como bancar esse acompanhante também, como se esse acompanhante tenha como se bancar. Tranquilo aqui? Super importante, tá? Essas duas questões. Tanto na questão da não exigência de um pesquisador vir para o Brasil com vínculo empregatício, só que se ele alegar o vínculo empregatício ou convite para vir, ele vai ter que provar, mas se ele tem uma titulação, se ele já é graduado, pós-graduado, e ele mostrar que o que ele vem fazer aqui tem conexão com a titulação que ele tem lá, ele também pode pedir esse visto temporário. Tranquilo até aí? Perguntas? Ui. Sem perguntas? Vou achar aqui as mensagens. Robson, é ótimo. Tranquilo. Ai, uma Márcia, e uma voz feminina aí. Muito bem. Bom, vamos lá. Ainda é sobre visto temporário, gente. Eu já falei, né, mas só reforçando aqui que é importante a questão do visto humanitário, que o Brasil vai conceder em condições específicas de calamidade pública, de violação aos direitos humanos, tá? Esse visto é algo novo no sentido da positivação. Positivou-se esse visto temporário. Foi o que eu expliquei para vocês em relação a Haiti, ok? Travou, Robson? Melhorou?
Vê aí. Volto sim. Vamos lá, volto sim. Eu estou falando ainda, o que eu falei agora, eu estou falando ainda de visto temporário. Em relação à acolhida humanitária, nós falamos já, há alguns minutos atrás. A questão aqui é que só lembrar que esta acolhida humanitária, o Brasil já fazia, antes mesmo da lei de imigração. Só que com a lei de imigração, essa acolhida humanitária foi positivada, né? O preto no branco. E o que essa acolhida humanitária prevê? Acolher migrantes estrangeiros que estão em situação de calamidade pública, numa situação de desrespeito aos direitos humanos. Os melhores exemplos recentes é o que a gente está vendo na Venezuela e o que a gente viu no Haiti há alguns anos, que foi aquela questão de catástrofe natural. Então, se você é vítima de tsunami, vítima, enfim, de um maremoto, de um furacão, tudo isso permite a chamada visto temporário, acolhida humanitária. Deu para ouvir agora, Robson? E só pegando aquilo, reforçando aquilo que a nossa colega falou, deixa eu ver quem foi. Márcia, foi a Márcia. A questão do intercâmbio, então, você pede um visto temporário aqui, para você vir fazer estágio, intercâmbio, tá certo? Porque a ideia é que você tenha que passar um tempo aqui. Então, tranquilíssimo, você fica aqui com esse visto temporário. Engraçado, na FIG a gente não vê muito, né, essa questão. Por exemplo, eu tenho um aluno, o Adipupo, tive, né, até o semestre passado, porque ele se formou, ele passou no exame de ordem lá na primeira fase, né, deve estar aguardando a questão do segunda, mas enfim, ele colou grau, concluiu os créditos, e ele veio para cá, para o Brasil, na condição de refugiado, inclusive. Mas o que a gente não pode dizer na realidade é que, porque eu estou dizendo assim, tem um estrangeiro, eu lembro desse caso desse estrangeiro na FIG, mas a gente não tem muito na FIG estrangeiros aqui. Em algumas faculdades, algumas das quais eu trabalhei, era muito legal esse intercâmbio, com pessoas de outras nacionalidades, né? Então, elas vêm, fazem o que a gente chama de mestrado sanduíche, de graduação sanduíche, ou de pós-graduação sanduíche. Por que sanduíche, entre aspas? Porque você cumpre, você paga as disciplinas, algumas num país, outras em outro. E aí você acaba ficando com um certificado internacional. Então, vamos supor, você estuda aqui no Brasil, a instituição que você está matriculado é aqui, mas essa faculdade, as que eu ensinei, a FGV tinha isso, a FADIC, que é a Faculdade de Damas, também tinha isso, tem. Então, ela tem parceria com a Espanha, tá? Com a instituição lá, a Universidade de Valladolid. Esse aluno é brasileiro, ele vai estudar uma parte no Brasil, depois ele vai para a Espanha, cumpre as disciplinas lá, e quando ele volta, quando sai para ele o diploma, sai com a questão do internacional. Então, aliás, aí o que geralmente ele vai falar? Ele vai falar, eu fiz a minha pós-graduação na Espanha. Mas, na realidade, ele fez uma parte no Brasil também. Mas isso é uma forma de valorizar, né, o seu currículo, obviamente. Agora, é óbvio, tem pessoas que fazem tudo no outro país, tá? São coisas diferentes. Mas, para ajudar os estudantes que estão começando, tem muito essa ideia do intercâmbio mesmo, de você passar um tempo estudando nessas instituições externas. Visto temporário para o trabalho, gente. Então, quando eu tenho vínculo empregatício, eu tenho que pedir visto temporário. Se eu venho para cá, mas eu não tenho vínculo empregatício, eu vou pedir visto de visita, ok? E aí eu tenho que comprovar, obviamente, que há um convite de uma instituição jurídica em atividade, ou seja, você não pode mostrar para pedir seu visto uma carta de uma empresa falida, né, por exemplo. E aí você vai pedir dessa forma. Aí vamos lá para a questão da titulação. Aí, ó. Agora você veio para cá, não tem o vínculo, mas você tem o quê? Titulação. Então, quando você tem a titulação no ensino superior ou equivalente, que é o ensino técnico, por exemplo, você pode pedir esse visto de visto temporário. É engraçado, gente, por exemplo, na Áustria, não é comum se valorizar tanto o ensino superior.
valoriza-se muito o ensino técnico. As pessoas lá trabalham com vários contratos, então elas trabalham, prestam serviços para várias empresas. Deixa eu colocar um pouquinho de água para mim. Várias empresas. Diferente da nossa realidade aqui, né? A nossa realidade é ensino médio, gente, virou como se fosse ensino fundamental. Você tem que ter, porque tem que ter, faz parte do seu processo de, entre aspas, alfabetização e letramento. Agora, quando você vai para a sua graduação, e vocês vão ter isso, eu tenho certeza que já tem a consciência, vocês vão vivenciar isso, graduação é só um passo, queridos. Terminem, já pensem na... Inclusive, vocês aí no 10º, vocês já poderiam estar até fazendo a pós da FIG simultaneamente, né? Acho que vocês sabem disso. Se não sabem, me pergunte. Não sou da Herbalife, né? Mas vocês podem me perguntar como, eu explico para vocês. Não ganho nada mais por isso. É uma facilidade que a FIG colocou para os alunos desde o 9º período, que vocês podem começar a sua pós-graduação, e aí vocês vão terminar a graduação, e em poucos meses vocês estão com a graduação então, comprovou aqui a titulação, tá tudo tranquilo, ok? Travou, Márcia, mas eu não falei nada a mais, não, você ouviu a questão da FIG, né? Só, tranquilo, né? Tá. Para você, durante o horário aqui. Esse tipo de chamado férias, trabalho, gente, é para estudante mesmo. E a ideia, inclusive, a gente até com anos, que ele não tem ainda, ele não tem os turnos, gente, vocês começaram a me escutar novamente? Voltaram a me escutar? Caiu. Foi, Robson? Tava ruim, né? Oi, Janaína, também não tinha falado com você. Melhorou? Tranquilo? Vamos lá. Eu só estava dizendo para vocês a questão da FIG, que se vocês quiserem fazer pós-graduação, que até a colega Rio, né? Pergunte-me como, não sou Herbalife, nem ganho nenhum percentual da FIG por isso. Mas vocês, desde o período, e eu dito isso no semestre passado, mas claro que tinha muita gente que estava no exame de ordem, estava com outra prioridade na vida, vocês podem começar mesmo sem ter concluído a graduação. Isso é uma exceção que a FIG e outras instituições de ensino fazem para os seus alunos. Então, Rômulo, mas você já estando no 10º, desde o 9º, você já podia começar simultaneamente a pós-graduação. E aí o legal, o bacana, digamos assim, é porque você conclui a graduação em pouco tempo, em menos tempo ainda você conclui a pós, e aí você já fica com 2 titulações, a ideia é essa. Adianta, exatamente. Bom, a questão do visto temporário trabalho. Pessoas de 6 anos que tenham essa ideia, né? Sejam aquelas pessoas proativas que já estudam, mas já pensam em trabalhar, fazer um estágio. A garganta tá gritando aqui, peraí. Só, senão, hoje à noite tem mais. Quando você dá aula todo dia, repito, adoro e adoro as minhas turmas. Mas chega na sexta-feira, a garganta começa a chiar. Bom, então, ou seja, esse pessoal aqui que estuda e quer trabalhar de forma temporária, nos Estados Unidos isso é muito comum, né? Você, quando assiste filme norte-americano, você vê aquela galerinha super jovem que vai trabalhar no restaurante e tal, e lá não tem essa ideia assim, aqui eu só vou trabalhar se eu for ser secretária, júnior. Não, o pessoal vai trabalhar naquilo que aparece. Esse férias trabalho é essa ideia. Se houver, como é que o Brasil aceita? Se essa pessoa for maior de 16 anos, aceita esse jovem para esse tipo de férias trabalho, se houver reciprocidade. Se o país também aceitar brasileiros
com essa característica, nessas condições, para fazer a mesma coisa, tá? Então, aqui é uma questão de reciprocidade. E, como eu já tinha avisado, já tinha dito a vocês, da mesma forma que não é exigido visto para quem vem aterrissar no Brasil apenas para a questão da conexão, ou seja, está seguindo viagem, na realidade, não precisa visto quem está num cruzeiro marítimo aqui, mesmo que seja longo, mesmo que ele vá descer rapidinho para fazer compras, né, no porto de cada cidade, por exemplo, não vai precisar esse visto, porque aqui no Brasil será apenas passagem. Tranquilo? Vejam, repito, que os vistos têm mais coisa, né, a ser dita, e principalmente as exceções, quando a gente fala de visto temporário. O visto de visita é curtinho, com algumas especificações, o temporário maior. O resto é tranquilo. Aqui, gente, que vai ser lá no artigo 16, você vai ter os chamados vistos diplomático, oficial e de cortesia. A ideia, e esses vistos já existiam, tá? No estatuto. Qual é a proposta aqui? São vistos que são concedidos para autoridades e para funcionários estrangeiros. Então, vamos supor que venha para cá um chinês, um japonês, enfim, que venha trabalhar aqui numa missão diplomática. Ele veio para cá representando o país. Ele não é um embaixador, ele não é um cônsul. Ele vem para cá. Ele vai fazer o quê? Ter esse visto diplomático. Ele é prefeito de uma cidade lá do Japão. Então, ou seja, ele vem para cá como em uma missão oficial. E ele vem para cá porque ele é uma autoridade lá. Ele é um prefeito de uma cidade lá da China. Ele vai ter esse visto oficial. Eu sou uma embaixadora, efetivamente, lá na China, ou no Japão, onde vocês quiserem. E veio para o Brasil. Eu vou ter o visto diplomático. Poxa, mas eu vou passar um tempo, meu país pediu que eu passasse um tempo trabalhando efetivamente aqui no Brasil, na embaixada japonesa. O que vai acontecer? Eu vou ter o direito, eu vou ter a permissão de vir e de trazer, inclusive, aqueles que são os meus parentes, os meus familiares dependentes. Então, a minha mulher vai ser beneficiada com visto, por tabela de cortesia, os meus filhos. Então, esses vistos aqui, diplomático oficial de cortesia, o diplomático oficial só muda para quem pede. Se você é efetivamente um funcionário, um embaixador, alguém de carreira diplomática, ou você aqui está representando a embaixada do seu país, mesmo sem ser um embaixador, você vai pedir esse tipo de visto. Se você é um prefeito, uma autoridade de uma forma mais genérica, você vai pedir o oficial. E o de cortesia vai ser concedido àqueles que são dependentes desses, ou porque conseguiram o diplomático, ou porque conseguiram o oficial. Tranquilo? Aqui uma outra informação que eu incluí é o fato de que, por exemplo, se você veio para cá com esse visto diplomático, ou esse visto oficial, mas chegou aqui no Brasil e você vai passar mais tempo do que você previa. Da mesma forma que você pode buscar migrar, né? Você veio para cá com visto de visita. Sua vida mudou completamente. Você arrumou um emprego, se apaixonou por uma pessoa nessa sua viagem tórrida de férias, e você decide que quer ficar no Brasil mais tempo. Você quer passar um tempo, quer fixar residência, quer estudar, se matricular. Você entrou com o visto de visita, mas você vai lá e vai buscar condições junto à Polícia Federal e tudo mais, para que, dependendo do seu caso, cada ministério, eu vou explicar, vai avaliar, pode ser o Ministério da Justiça, o Ministério das Relações Exteriores, se você arrumou um emprego, o Ministério do Trabalho vai fazer esse acompanhamento mais de perto, e aí você vai migrar do visto de visita para o visto temporário. Aqui, o diplomático e tudo mais, você também pode migrar para um visto de residência aqui, né, para ficar mais tempo. E aqui, a única diferença, a única ressalva que eu faço, é que se você entrou beneficiado por esse chamado visto diplomático, a sua imunidade diplomática, ela não muda. Então, você entrou aqui com visto diplomático, você é um profissional de carreira lá na embaixada do seu país, mas quando chegou aqui, você viu que valia a pena permanecer aqui, você vai continuar efetivamente na sua carreira diplomática, representando o seu país aqui, então você ganha esse visto para ter a residência no Brasil efetivamente,
mas não perde a sua imunidade, tá? Então, não cessam as prerrogativas. Tranquilo? Aqui eu quero fazer uma ressalva também que desde que 2018, minha gente, foi um caos para a questão de concessão de vistos. Nós ainda não estávamos. Nosso problema em 2018, para quem lembra ainda do ano de 2018, já eram reclamações econômicas, mas as pessoas continuavam viajando muito. E houve muito problema. Por quê? A crítica à época, que hoje ainda existe, é de que é gente demais tratando da questão dos vistos. Então, para vocês terem ideia, a Polícia Federal ela sempre se faz presente na concessão. Só que, dependendo do caso, vai entrar Ministério da Justiça, vai entrar Ministério das Relações Exteriores, Ministério do Trabalho. Como eu dei o exemplo agora há pouco, se você vem para cá e a sua proposta é emprego, a Polícia Federal e o Ministério do Trabalho estarão efetivamente à frente da sua concessão de visto e do trâmite e da sua permanência aqui. Se você é alguém da carreira diplomática ou se você é uma autoridade, o Ministério das Relações Exteriores estará envolvido. Se você está aqui pedindo aquilo que o nosso colega falou quando trabalhava no aeroporto, você veio para cá, chegou aqui, você está pedindo refúgio, então o Ministério da Justiça também entra em ação. Então é muita gente definindo a questão dos vistos. Quando nós chegamos em 2019, já tinham mais de 30 portarias, regulamentos dessas instituições, dessas entidades, esses órgãos aqui, disciplinando questões de vistos. E isso criou muito problema, porque, às vezes, o trâmite na solicitação de alguém que tivesse vinculado o seu visto em relação ao Ministério da Justiça demorava muito mais, enquanto quem estava vinculado na problemática com o Ministério das Relações Exteriores era mais rápido. Mas coisas têm fluído, tá? Muita coisa veio se ajustando, mas hoje é muita gente para definir essa questão de vistos. Vejam se vocês têm perguntas, que eu quero aqui colocar o nosso quiz dos vistos para nós resolvermos juntos, tá? Deixa eu atualizar aqui a página. Se tiver dúvida aí, por favor, escrevam. Tranquilo, né, Ana? Não, Robson, dá F5 aí, sou eu que estou atualizando aqui, meu querido. Tranquilo? Voltou para você? Tá, vamos ver nas questões. Exatamente, Ana, a ideia é sempre essa, que a gente faça, sempre feche o bloco com uma análise para ver o que a gente aprendeu. Bom, do A ao F, gente, o que eu quero que vocês marquem é V ou F. Então, vocês vão ler sobre essa questão da lei de imigração, que a gente está falando efetivamente são dos vistos, e marquem V ou F. Só anotem aqui para mim no chat, quando você já tiver as respostas, as 6 respostas, tá? Na sequência, V ou F. Por favor, fiquem à vontade para fazer. Alguém saiu aqui, Gabriela, não, Gabriela, ok, não sei se eu falei com você, Jussiele, tô vendo aqui agora, Lohane, tô vendo agora. Tenham cuidado que a gente está atualizando essa questão de presença aqui, né? E às vezes fica com uns iconezinhos branquinhos. Jussiele tá na sala? Jussiele está, e Janaína, se identifiquem aí, deem um ok para mim, se estão. Porque quando você entra e sai, minha gente, o sistema tira, viu? Você tá vendo seu nome aqui, mas tem um outro critério que eles fazem lá no Kitutua. Tainá, coloca a sequência do AF, tá? Tainá F, eu não sei se F é F de falso ou F de outra coisa. Coloquem todos, minha gente, A, B, C, D, E, F. O que é verdadeiro e falso. Põe na sequência, FV, VF, entendeu? Mas de todos. Ah, Jana, você tá aí? Tá, é porque tem um iconezinho diferente aqui, aí eu sempre faço um registro. Não sei se você está visualizando, quando você olha no seu lado esquerdo de usuários, vê que a sua bolinha está sem nada dentro. Aí, quando o aluno confirma, eu registro aqui. Caterine e Jussiele estão?
Se estiverem, façam também sinal aí para mim, igual a Janaína fez. Oi, Maria Socorro. Cristina, ok. Cristina, não, o seu tá ok, Cristina. Eu tô vendo alguns aqui específicos que foram a Jana, que eu já falei, Jussiele, Caterine. Ver se aparece mais alguém aqui. A Sara. Sara, você tá aí, Sara? Então, se essas meninas tiverem, fale, viu? Porque, ó, vê, eles fazem um filtro que eu acho que funciona bem, ó, Sara. A Janaína se posicionou, a Sara, mas os outros não, os outros que eu falei. Então, veja. Igor responde todos, tá, querido? Igual a Carol fez aí em cima, responde a sequência. O A ou F eu quero que vocês respondam. Só posta quando você souber todos, tá? Foi sem querer? Não tem problema aqui. Só para ficar mais fácil para a gente fazer a correção. Por favor, façam todos, minha gente. Assim, todos que aqui estão na sala. Nós temos uma audiência de 33, 32, né? Porque conta comigo. Vamos participar, é uma forma de aprender. Eurípides, cadê você? Não vi também postando aqui, tô vendo os nomes. A Maria falou comigo, mas não fez ainda. Vamos lá. Quero todos vocês fazendo. Rony. Romildo, você põe V ou F, tá, Romildo? Vamos lá. Do A ao F. Val também. Terezinha, vamos lá. Maria colocou, Robson, Rani, Eurípides. Deixa eu ver, está faltando alguém? Tamires também apareceu. Pronto. Tainá e Romildo. O Romildo tinha colocado, não. Ah, Romildo faltava. Vai, Romildo. Tainá, falta você mesmo, Romildo. Pode vir. Tainá, cadê aqui? Tainá também está digitando. Romildo, Tainá e Carol, que está faltando aqui, que eu tô vendo. Tainá, só falta, não? Romildo, ok. A Tainá, ok. Falta a Carol agora. Muito bem, vamos lá, então. Queridos, vamos lá, um a um. Vi que alguns mudaram, outros
Trocaram, mas a maioria foi bem na maior parte aqui, tá? Então, vamos ver cada item. Ao estrangeiro que pretende ingressar ou permanecer em território nacional, pode ser concedido visto de passagem regular, visto de visita, fins comerciais. É falsa. Porque o que eu falei para vocês? Quais são os tipos de visto que você tem? Visita, temporário, né? O oficial, cortesia, o diplomático. São 5 tipos. Você não tem visto de fins comerciais. Você pode até ter a finalidade de vir ao Brasil com fins comerciais, mas o visto, neste caso, vai ser um visto o quê? Temporário. Se você vem para cá para passar por aqui pelo Brasil, você está indo para o Chile, olha o exemplo que eu dei na aula. Você precisa pedir visto de passagem regular, ou passagem irregular que seja? Não, então não existe esses vistos aqui, tá? Então essa aqui é falsa por isso. Eu vi que a maioria pôs falso, mas eu vi também que tinha verdadeiro na primeira opção, e teve gente que ficou na dúvida. Então, entenderam por que é falsa? Tranquilo? Quem não sabe eu ou não? Entendeu, Ana? Tá. Visto de visita é concedido com fim de estabelecer residência. Não, amados. Sempre lembrem-se de que visita, ó o vizinho aí, vai embora logo. Até eu brinquei essa semana, a gente conversando numa aula, e alguém falou assim, olha, eu lembro que quando eu era criança, o pessoal dizia que quando você quer que alguém vá embora logo da sua casa, você coloca a vassoura atrás da porta, de cabeça para baixo. Aí alguém fez assim, não, professora, e agora, na realidade, a gente faz o quê? A gente não dá a senha do Wi-Fi. E eu falei, nossa, é verdade, a modernidade é por aí, né? Porque hoje o pessoal chega na sua casa, antes do isolamento social, ninguém espera mais o cafezinho, a água, o pessoal espera a senha do Wi-Fi. Então, a colega fez assim, não, é só a gente tirar a senha do Wi-Fi que essa pessoa vai embora, né, Terezinha? Terezinha, acho que você lembra da história da vassoura, né, Terezinha? É antiga essa história da vassoura, eu não sei se funciona, mas eu lembro que minha avó falava tudo, ó, quando você não quer uma visita em casa, você coloca a vassoura. Bom, brincadeiras à parte, a ideia é essa, gente. Visita é rápido, vai embora logo, meu filho. Não tem objetivo de estabelecer residência. Se você, só vou falar também, se você quer estabelecer residência, é o quê? Visto temporário. Letra, então aqui, falso, né? Então, falso, falso. Perfeito? C, é vedado, ou seja, é proibido ao beneficiário de visto de visita exercer atividade remunerada no Brasil. Perfeito, verdadeiro. Se você quer exercer atividade remunerada, você vai pedir que tipo de visto? Qual visto vai pedir? Não, tem um nome, Ana. Você vai exercer, você vai trabalhar, mas qual visto que você pede? Lembrem-se, gente, que só tem aqueles 5 nomes. Exato, Amanda, é visto temporário. Entendam que as espécies de visto são aqueles. Agora, cada um deles é que vai permitir todos os outros objetivos. O trabalho, Ana, é o seu objetivo, mas o visto que você pede é visto temporário. Entendeu agora a lógica? Tranquilo, né? Tá. Visto temporário, que tenha como finalidade pesquisa, ensino ou extensão acadêmica, ou tratamento de saúde, ou acolhida humanitária, ou seja, visto temporário, você vai ficar mais tempo aqui. Tem essas finalidades, pesquisa, tratamento de saúde, perfeito. Então, letra D, verdadeira. Letra E, o visto temporário para pesquisa, ensino ou extensão acadêmica pode ser concedido ao imigrante com ou sem vínculo empregatício com a instituição de pesquisa ou de ensino brasileira. Perfeito, aquilo que eu falei. É a ressalva, é o reconhecimento que o Brasil faz às pessoas que estudam, às pessoas que vão buscando títulos, graduação, pós-graduação e tudo mais. Ok? E a F, letra F, o visto temporário para tratamento de saúde é sempre concedido ao imigrante, pois se trata de questão humanitária. Algumas pessoas aqui colocaram. Eu falei isso, Ou seja, para que você venha a ter condições. Travou, Robson? Melhorou?
A gente tá na F. Aê, tranquilo? Aí vocês entenderam? Vamos lá, a F. Carol melhorou, Carol? Voltou? F5, meu povo. Dá F5 aí. Vamos lá. Voltou, F5. Voltou para todo mundo? Tá. Então vamos lá. Tá perto, tá perto. Então, aqui, gente, visto temporário para tratamento de saúde é sempre concedido ao imigrante, pois se trata de questão humanitária, vai ser falso. Porque para que esse imigrante consiga entrar, ele é imigrante porque ele está entrando no Brasil, para ele conseguir entrar, alegando tratamento de saúde, ele tem que provar ter condições de subsistência. Se ele não provar isso, por mais que ele tenha um problema sério, porque senão, gente, o governo brasileiro vai ter que bancar essa pessoa aqui. Então, para que evitemos isso, esta aqui é letra falsa. Tranquilo até aí? Vamos mais uma para encerrar a aula. Cadê? Ah, não coloquei a última, não. Não, eu terminei aqui mesmo. Não, acho que tem mais uma. Deixa eu dar uma olhada. Tranquilo. Deixa eu só confirmar aqui, porque eu acho que tem uma. Deixa eu só tirar a prova dos 9. Só um minutinho, por favor. Ó, aumentou. Alguém entrou aqui? Não sei, porque acho que dobrou aqui o nome de pessoas. Lembrei. Tem uma que diz assim, vou falar, mas aí é rápido, vocês tem como falar VOF. Imigrantes que vêm ao Brasil. Imigrantes que vêm ao Brasil como passagem para um outro destino, para um outro país, necessitam de visto de visita. Verdadeiro ou falso? Imigrantes que vêm ao Brasil com destino a outro país necessitam de visto de visita. Verdadeiro ou falso? Explique. Não. Entendeu a pergunta? Todo mundo entendeu? A gente escutou a pergunta, mas a gente escutou a pergunta, mas não escutou o que a senhora falou depois. Deixa eu colocar aqui. Tem que justificar. Estou redigindo aqui. Vocês já tiveram aula com a Rosana? Já, né? Acho que vocês lembram dela. Então, aqui é como aquelas questões da Rosana, que às vezes você diz certo, às vezes você diz errado, e as duas possibilidades depende da forma como você vai justificar o sim ou não. Então, vamos lá. Vamos lá, Janaína. Vai ser sim, vamos lá, ou errado, mas eu quero que você justifique. Vamos ver a melhor resposta aí para justificar. Ô, professora. Oi, Robson. Dá para ouvir agora? Perfeito, agora estou lhe ouvindo. Show. Em relação a essa questão, professora, eu tenho muitos amigos que eles viajam muito para o Líbano, né? E eles... Você tem amigos que vieram do Líbano, é isso? Isso, e eles viajam muito para lá. E eles fazem muita escala na França, né? França e Dubai. E geralmente ficam 2, 3 dias. Tá.
no caso, revertendo as coisas, se caso vierem para o lado de cá e ficarem 2, 3 dias aqui no nosso país, automaticamente ele não vai ficar sentado dentro do avião ou dentro do aeroporto, né? Automaticamente eu creio que precise, que foi o que eu respondi lá em cima. Então, se seus amigos chegarem aqui e forem passar esses 2, 3 dias em território, em solo brasileiro, eles vão pedir visto de visita. Agora, vamos supor que aconteça algo que não estava no script, que às vezes acontece. Você vem para o aeroporto de Guarulhos, vai fazer uma conexão internacional e por alguma razão esse seu voo atrasa ou causa algum problema e você vai ter que passar uma noite num hotel para poder embarcar no outro dia. Se isso acontecer, aí você vai estar sem visto, porque você não veio com o objetivo de ter esse visto. Aí eles não vão te exigir nada. Vão fazer o translado para você ir para o hotel, descansar e tudo, e no outro dia continuar a seguir viagem. Porque tudo na sua vida estava sendo feito para que houvesse uma conexão. Você ia trocar de aeronave, alguma coisa assim. Como não houve o imprevisto, você vai ficar aqui no solo brasileiro, porque eu estou você está no solo brasileiro, mas não vão te exigir esse visto. Não, mas, entendeu, Robson? Mas aí no caso que eu falei, não é tipo se acontecer alguma coisa extraordinária. É que geralmente não, tem, eu sei, tem essas escalas eu tô longas. falando então, você fez a análise certa. Se ele vier para cá, mesmo que seja de passagem, mas ele for permanecer alguns dias aqui, ele vai precisar de visto de visita. Ah, sim. Tá certo. Tá bom. Entendeu? Então, vamos lá. Aí, repito, vamos lá as explicações. Então, vamos lá. Perfeito, que é isso que eu tô falando pro Robson. Se esta pessoa, vamos lá, lembrar isso. Romildo. Se havia previsão de uma conexão, uma troca de aeronave, aconteceu um imprevisto? Pode acontecer? Pode. Essa pessoa vai ficar dentro do avião. Ela vai ser deslocada para um hotel, alguma coisa assim. E, obviamente, não vão pedir a ela visto nem de visita, de nada, porque não estava na previsão. Mas vamos supor que essa pessoa efetivamente veio para desembarcar, conhecer melhor o Brasil, ir a 25 de março, conhecer uma praia maravilhosa do Nordeste, ou qualquer coisa assim, então ele precisa do visto de visita. Lembrando que, se essa pessoa estiver num cruzeiro por vários dias na costa do Brasil, e esses desembarques que ele faz, aquele desembarquezinho rápido, né, que faz umas comprinhas no porto, mas o destino não é o Brasil. O transatlântico vai passar pelo Brasil, mas não é o seu destino final. Esse estrangeiro também não vai precisar de visto para passar nas águas brasileiras. O que vai ser necessário é a autorização para esta embarcação, que ela obviamente vai solicitar. Isso, Márcia, perfeito. Se não vai, se ele está só fazendo conexão é só trocar de aeronave, está lá no aeroporto, não vai precisar de visto. Mas o interesse dele é, estou indo para o Chile, mas quero conhecer um pouco do Brasil, vou andar em solo brasileiro, vou a FIG, vou a praias, enfim, eu efetivamente vou precisar de visto. Entenderam a diferença? Há alguma dúvida, meus amores, sobre esse assunto? E, Robson, você entendeu mesmo a questão do seu colega, do seu amigo? Não, sim, é que eu acho que eu não soube expressar para a senhora, mas é isso que eu quis dizer. Não, você falou certo, eu não sei se o meu som ficou ruim, eu estava concordando com você. Deu umas picotadas, mas... A sua explicação foi perfeita, eu só fiz um adendo, eu só acrescentei o fato de haver uma situação inesperada, mas eu entendi o que você disse, você falou certo. Não, mas eu entendi também, professor, entendi sim, obrigado. Entendeu? Márcia, se eu sair do aeroporto, entenda, Márcia, se você sair do aeroporto por opção, então vamos lá, mas que opção? Quando você estava no aeroporto, você já sabia que queria conhecer o Brasil por alguns dias. Então, você já tem que ter pedido na sua viagem este visto de visita, para você poder ficar aqui de forma regular, claro. Agora, se na realidade você vai sair do aeroporto porque houve um imprevisto, como eu expliquei aqui para o Robson, a conexão, o seu voo atrasou, alguma coisa assim, você precisa ir para um hotel descansar, tomar um banho, aí é óbvio que as autoridades não vão te exigir um visto, porque não estava na previsão
você precisar ficar no Brasil. E aí são algumas horas, um dia no máximo, para que o seu avião decole para o destino que você quer. Entenderam? Tranquilo? Então, se todos estão ok, só posso desejar um excelente final de semana, um beijo no coração, tudo de bom para vocês, e se Deus quiser, até a próxima sexta-feira, e quem quiçá com uma nova plataforma, né? Muito obrigada pelo carinho, pela presença, pela participação, viu? Beijos grandes e abraços. Beijo, Renato. Tchau.